Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa segunda-feira, dia de live, de tirar dúvidas, explicar alguma coisa nova, né? Contar alguma novidade, esclarecer as dúvidas que aparecem sobre cirurgia plástica, sobre beleza, né? Sobre reconstrução também. É sempre importante a gente estar aqui para, né, uma pincelada, uma explicada em coisas que às vezes ficam meio mal entendidas, que a gente vê, conhece, mas aqui a gente consegue responder bem, consegue explicar direitinho, tirar todas as dúvidas que são possíveis diretamente, né, com vocês, com a gente, toda segunda-feira de manhã. Toda segunda-feira à noite, para que a gente possa conversar sobre isso. E hoje é exatamente o que a gente vai fazer, né? Hoje é um dia específico da inespecificidade. Não vamos falar sobre uma cirurgia específica, não vamos falar sobre uma região do corpo específica, nós vamos falar sobre cirurgia plástica mesmo, que é um assunto que é extremamente frequente e que gera muita dúvida mesmo, que a gente vê no consultório todo dia, que a gente escuta dos pacientes, a gente escuta de colegas, amigos, às vezes até médicos de outras especialidades que têm uma imagem, um pensamento e que às vezes nem sempre é verdade. Às vezes sim, às vezes não, às vezes até parcialmente, né? São os famosos mitos da cirurgia plástica que se espalham, né, se espalharam aí por muitos anos, por bastante tempo, e que às vezes trazem confusão, induzem os pacientes a pensarem sobre cirurgia plástica de uma forma que às vezes não é totalmente verdade, que não é a forma ideal de se pensar e de se programar para uma cirurgia plástica, né? Hoje a gente vive um mundo que tem muitas fake news também, então as coisas acabam se misturando um pouquinho, né? A cultura, o pensamento de alguns pacientes, de algumas pessoas sobre uma determinada cirurgia ou determinado procedimento, a possibilidade ou não de um determinado resultado, com notícias que às vezes são contraditórias ou que trazem muito mais uma opinião, um pensamento de alguém que não conhece exatamente do que tá se tratando, e aquilo acaba passando como verdade, acaba se perpetuando, se propagando e cria essa confusão na cabeça de muita gente, né? Então, hoje é um dia específico para a gente falar disso, dos mitos e verdades também, né? Da cirurgia plástica. Então, eu separei alguns mitos, algumas perguntas que são frequentes no consultório, algumas perguntas que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica traz, né, mesmo no próprio site da sociedade, algumas respostas a questionamentos que são muito frequentes, e à medida que forem vindo as perguntas aqui também, a gente vai tirando as dúvidas das pessoas também. Eu já tenho até 2 perguntas aqui antes da gente começar com as perguntas padrão, então já vou responder aqui primeiro, que elas vieram primeiro. Então, a Raquel está perguntando: com a mamoplastia, quanto tempo após a cirurgia pode deitar de bruços, né? Isso é uma pergunta bastante frequente, né? A cirurgia da mama, existem diversas cirurgias da mama, mas em todas elas a gente recomenda que o paciente durma de barriga para cima, para evitar da compressão, do peso do corpo, dele alterar a cicatrização, a posição de uma eventual prótese de mama, né? Prejudicar o processo de recuperação e até atrapalhar a cicatriz, deixar a cicatriz mais alargada, né? Em pior aspecto, dificultar a recuperação total. Então, a resposta depende um pouco de qual situação, né, qual tipo de cirurgia que foi feito, se tem prótese, se não tem prótese, a extensão da cicatriz, né? Mas em princípio, pelo menos a partir de 60 a 90 dias, né? O ideal é que se aguarde pelo menos 3 meses para voltar a pensar em mudar a posição e voltar para a posição mais de lado, ou até, dependendo da situação, até de barriga para baixo, com alguns cuidados, né, com alguns apoios de travesseiro, amortecimento, para não forçar a cicatriz, não forçar a posição da prótese ou da cicatriz, no caso de uma mamoplastia sem prótese.
A Ana Luísa está perguntando se o silicone impede a amamentação. Não impede, não, né? Isso aí é um mito bastante frequente. A prótese de silicone talvez seja a cirurgia que mais tem mitos, né, ao seu redor, né? A gente pode até usar essa pergunta para lembrar de mais alguns mitos que frequentemente a gente escuta no consultório, né? Então, respondendo diretamente, a prótese não impede a amamentação, ela não interfere na produção de leite, na amamentação, na pega do bebê, nada disso. Mesmo seja ela submuscular, seja ela subglandular, né, as opções que a gente mais usa com frequência, ou mesmo subfacial, um plano intermediário, não há interferência, ela não prejudica a amamentação, nem a pega do bebê, nem o posicionamento. Uma outra dúvida, um outro mito que existe muito forte em relação à prótese de silicone é a ideia de que a prótese impede que a mama caia ao longo dos anos, né? Muita gente pensa que colocando a prótese, colocando o silicone, a mama vai ficar fixa naquela posição para sempre. Isso não é verdade, né? Esse pensamento advém da impressão que as pessoas passam a ter de pacientes que não tinham quase mama nenhuma, colocam uma prótese, e aí o excesso de pele, a quantidade de pele desses pacientes é muito pequena, e ao longo do tempo, esses pacientes têm uma tendência menor de ter queda das mamas. Mas não é por causa da prótese, não é por causa do silicone. O silicone não tem interferência nenhuma na sustentação da mama, né? O que vai sustentar a mama é a pele. E ao longo dos anos, a pele de todos nós vai sofrer um processo natural de envelhecimento, que pode ser acelerado por alguns hábitos, como exposição solar, como tabagismo, né, como o excesso de atividade física, de impacto sem suporte, mas não pelo silicone, né? A prótese tem a função de aumentar a mama, de melhorar o contorno, de preencher o polo superior principalmente, de dar um formato mais bonito, de promover um contorno mais agradável, mas ela não tem essa capacidade que muitas pessoas pensam de sustentar e de manter a sustentação da mama, né? Então é um mito muito frequente em torno da prótese de silicone. Um outro mito que é muito frequente também e está associado com essa ideia de que o silicone sustenta a mama, segura, evita dela cair, é o pensamento de que depois que eu colocar silicone não preciso mais usar sutiã. O sutiã é um suporte, né? Um auxílio que a pele tem ao longo dos anos para manter as mamas no lugar. É claro que quando a gente vai colocar uma prótese, seja só a inclusão da prótese, né? Mamoplastia de aumento que a gente fala, ou se for uma mastopexia, né? Levantar as mamas e colocar uma prótese, é claro que a gente vai deixar a mama na posição mais bonita, né? No lugar bonito, com o formato ideal. Mas o sutiã é interessante que se continue usando para evitar justamente isso que eu disse, né? Que a mama siga o seu caminho natural, que é um pouco de frouxidão de pele ao longo dos anos e a queda que vai acontecer com todas as pessoas. Então, depois da cirurgia, a mama vai estar no lugar ideal, então, claro, pode usar uma roupa, um vestido, uma situação sem o sutiã, mas não é o ideal que se fique sem ele definitivamente, né? Porque a queda da mama vai acontecer naturalmente, já que a prótese não tem essa característica que algumas pessoas pensam que seria de dar sustentação para a mama. Raquel perguntando aqui, é recomendado fazer a redução de mama para colocar o silicone apenas por estética? Eu não entendi muito bem assim a pergunta, mas essa opção é uma opção válida, é uma boa opção, né? Reduzir a mama, colocar a prótese, por questão de estética mesmo, né? O principal objetivo da prótese é melhorar a estética, melhorar as características da mama, o formato, o volume, né, a posição. Então, não é infrequente que a gente realize essa combinação, né? Reduzir a mama e
colocar o silicone para mudar um pouco o formato, dar um preenchimento maior, principalmente na região superior, né? Região do decote, como as mulheres costumam se referir, com um resultado muito bom. Bom, então, vamos para alguns mitos aqui. O primeiro que a sociedade brasileira fala é um mito frequente mesmo, né? A cirurgia plástica não requer preparação prévia. Na verdade, toda cirurgia requer um grau de preparação, né? Exames pré-operatórios, né? Uma consulta pré-anestésica, o risco cirúrgico, né? Uma conversa ou várias conversas entre o cirurgião e o paciente, para que fique bem claro, né? Que a gente consiga se entender, cada um, o cirurgião saiba exatamente o que o paciente espera, o paciente entenda exatamente o que a cirurgia pode proporcionar. Então, exige sim uma preparação tanto de saúde quanto de planejamento da cirurgia. Lipoaspiração. Lipoaspiração também é uma cirurgia que traz bastante dúvidas, né? Na verdade, tem muitos mitos ao redor da lipoaspiração. Então, um mito muito frequente é a relação entre lipoaspiração e peso, né? Algumas pessoas ainda têm a ideia de que a lipoaspiração é uma cirurgia para perder peso. Nós já conversamos sobre lipoaspiração aqui algumas semanas atrás, e o objetivo da lipo não é perder peso. Claro que um pouco de perda de massa, né, um pouco de perda de peso acontece pela própria gordura que a gente retira, pelo próprio metabolismo do organismo na recuperação, e pelo estímulo que o paciente recebe, passa a apresentar, e mudança de estilo de vida e atividade física, melhora da alimentação. Mas a lipoaspiração em si não é uma cirurgia para emagrecer, é uma cirurgia para dar contorno, né? Para tratar a gordura localizada, aquele culote que é de família, né? Aquela gordurinha nos flancos que a academia não tira de jeito nenhum, né? Que são acúmulos de gordura que o organismo tem muita dificuldade de metabolizar sem ser com a cirurgia plástica, com a lipoaspiração. Mas então o objetivo da cirurgia é o contorno, né? Melhorar o formato do corpo, melhorar o contorno da região onde essa gordurinha está mais acumulada, mas não é perder peso, né? Não é o objetivo principal da lipoaspiração. Muita gente ainda acha que é, né? Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Lipoaspiração serve para pequenas áreas, como gordura entre a axila e o peito? Precisa de drenagem nessa região? Serve para perder peso? Perder peso a gente acabou de comentar que não é o objetivo, né? Apesar de geralmente haver alguma perda de peso associada. E a lipo serve sim para pequenas áreas, né? Para gorduras localizadas na região entre a axila e a mama, né? É uma gordurinha que incomoda, que acaba aparecendo bastante no sutiã. Então, serve sim para isso, serve para tirar essas gorduras localizadas entre a mama, né, e o ombro, aqui a axila, aquela dobrinha do sutiã também, no dorso, nos flancos, culote, coxas, no abdômen, né, nos homens também é muito frequente a região do abdômen, a região dos flancos, né, a lateral do abdômen, que acaba aparecendo mais na roupa, na camisa social, na roupa social. Então, a lipo é exatamente para esse tipo de situação, né? Para tirar essa gordura localizada e refazer o contorno, né? Refazer a cintura, né? Dar uma melhor definição para o quadril, para a transição entre o dorso e o bumbum, o próprio abdômen inferior, né? Às vezes um acúmulo de gordura mais na região superior. Então é exatamente isso que a lipo vai brilhar, né? Que é o objetivo principal. Johnny tá aqui, boa noite, tudo bem? Bom, mais um mito que a gente tem aqui é sobre uma coisa que nós conversamos na nossa última live mesmo, né? Cirurgia plástica é só para mulher? A gente já sabe muito bem aqui que não, né? Cada dia mais
Os homens também fazem cirurgia plástica, tem procedimentos específicos para nós, para homens, tem alterações, tem processos específicos das cirurgias para os homens, né, para o resultado mais adequado ao corpo masculino, as características de pele, de gordura, de formato de corpo são diferentes, né? As expectativas de resultado também são diferentes, obviamente, e então com isso a gente consegue oferecer para os homens um resultado muito adequado, né? Muito natural, masculino mesmo, e cada vez mais nós temos procurado os procedimentos de cirurgia plástica, tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos. Muito bem. Vamos ver mais alguns mitos aqui então. A prótese de silicone tem mais um mito muito frequente, né? Que na verdade passou por um tempo de discussão e hoje já não é mais verdade. As próteses precisam ser trocadas a cada 10 anos. Esse tempo já existiu mesmo, essa recomendação de troca exclusivamente pelo tempo decorrido da implantação das próteses já existiu mesmo antigamente. Se pedia se orientava os pacientes que trocassem as próteses depois de 10 anos por causa da deterioração natural que acontece com o material que está dentro do organismo, acaba sendo prejudicado ao longo do tempo. Mas com a melhora da qualidade, né, o avanço da qualidade dos produtos que são usados para fazer as próteses de mama, né, as próteses de silicone, não tem mais essa recomendação de se trocar exclusivamente por causa do tempo. Então, depois de 10 anos, a gente sempre recomenda aos pacientes que tenham um acompanhamento mais próximo, né, que façam exames de imagem, acompanhem no consultório com o cirurgião plástico, mas se tudo estiver bem, se as próteses estiverem com bom aspecto, se não houver nenhuma queixa, nenhum desejo da paciente de trocar, não existe obrigatoriedade de se fazer a troca por causa dos 10 anos. Então esse mito não existe, aliás, essa informação passou a ser um mito, né? Hoje em dia a gente não precisa mais trocar a cada 10 anos. Falar que é para sempre é um pouco forte, né? Nada é para sempre. Mas é pelo tempo que as próteses estiverem com bom aspecto e a paciente estiver satisfeita com o resultado. Tem mais dois mitos interessantes aqui relacionados com a lipoaspiração. Vou só responder a pergunta aqui da Raquel sobre a rinoplastia. É possível operar mais de uma vez? É possível sim. É possível sim. Às vezes a gente precisa fazer algum ajuste, né, algum retoque numa cirurgia secundária, ou às vezes existem, antigamente, né, se utilizava técnicas muito agressivas e que deixavam problemas respiratórios, sequelas estéticas e sequelas respiratórias. Então hoje é muito frequente que a gente opere o nariz pela segunda ou pela terceira vez, narizes que foram operados há muitos anos ou que foram operados por técnicas que não têm o resultado, não trazem o resultado adequado, o resultado desejado, podem precisar de outras cirurgias. Então é possível fazer 2, 3, 4, 5 cirurgias. É claro que o nosso objetivo sempre tem que ser atingir o melhor resultado na primeira cirurgia, né? Porque quanto mais cirurgias, maior a dificuldade técnica que a gente vai encontrar e tudo mais. Mas quando isso é necessário, quando é preciso refazer ou fazer outra cirurgia, nós temos técnicas específicas, temos recursos específicos para essas cirurgias secundárias, terciárias, como a gente chama. Bom, então os dois mitos frequentes aqui que a gente ouve muito sobre lipoaspiração: depois da lipo, a área aspirada não volta a ter o mesmo volume, não volta a crescer de novo. Isso é verdade, né? até certo ponto, né?
uma vez que a gente retira a célula de gordura, o organismo não produz células de gordura novas. Mas, então, quando a gente retira a célula de gordura daquela região, vamos supor um culote ou região da coxa que está incomodando, quando a gente retira aquela gordura, a tendência é de que ela não volte. Não se produz, não nascem novas células naquele lugar. Então, mesmo que haja um ganho de peso pequeno ou moderado, a tendência é de que essa gordura se concentre em outra região. Mas as células de gordura podem crescer. Então, as células de gordura residuais, ninguém tira todas as células de gordura, nem pode, porque senão fica uma depressão, um aspecto estético muito ruim. Então, as células de gorduras que estão ali, se houver um ganho de peso muito grande, desproporcional, aí pode ser que volte a haver um crescimento daquela região. Mas, em geral, ela nunca vai voltar a ser tão exuberante, tão desagradável quanto já foi antes da cirurgia. Toninha tá dando boa noite, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito bem, vamos ver mais uma aqui. Lipoaspiração é indicada para tratar a celulite. Olha, a lipo pode ser uma parte, né, uma parte, uma aliada no tratamento. Na verdade, a lipoaspiração do lugar da celulite deve ser muito bem avaliada, porque se a gente tira um excesso grande de gordura e no lugar que tem uma pele mais frouxa, com menor capacidade de retração, a gente pode até piorar a situação. Uma coisa que pode ajudar, né, pode melhorar o tratamento, pode ajudar no tratamento da celulite, diminuir a celulite, é a lipoescultura, né? A gente aspirar a gordura de uma outra região, um lugar que está mais gordinho, e fazer um enxerto de gordura na região onde a celulite está aparecendo, né? Então, o enxerto de gordura pode preencher aquele espaço, pode dar um realce maior na região e melhorar o aspecto, disfarçar a celulite. Então, o enxerto de gordura, sim, pode melhorar a celulite. Toninha está dizendo que adora as lives. Muito obrigado. Elas são boas por causa de vocês, que trazem as perguntas e tudo. A Fabiola está dizendo que algumas células de gordura estão fixadas na alma. Pelo amor de Deus, não tem isso não, pode parar. Então, tirar essas células da alma também. A Mari está perguntando, boa noite, rinoplastia é indicada fazer só com otorrino? Mari, na verdade não, a rinoplastia é indicada fazer com cirurgião plástico, né? Essa questão de outras especialidades, né, querendo se dispondo a realizar procedimentos que são da área de atuação do cirurgião plástico é um problema muito sério, né? Porque, te dar uma ideia referente especificamente à rinoplastia, a cirurgia do nariz, o cirurgião plástico tem uma formação de pelo menos 5 anos em cirurgia, né? O otorrino tem 6 meses de residência em cirurgia, né? O resto da residência é dedicado às condições clínicas, né? As proporções do nariz, o tamanho, a localização na face, a relação com a distância entre o canto dos olhos, o tamanho da boca, a posição e a projeção do queixo, né? Todos os aspectos estéticos da rinoplastia e de todas as outras cirurgias estéticas são do domínio do cirurgião plástico muito mais que de qualquer outro profissional e mesmo, né, de qualquer outra especialidade médica. Além disso, os cirurgiões que se propõem a fazer as rinoplastias, fazer cirurgias plásticas do nariz como nós fazemos, além da residência, eu fiquei vários meses na Europa, na Itália, nos Estados Unidos, em vários cirurgiões muito experientes, referências no mundo inteiro, né, para especializar na parte estética e funcional também da rinoplastia. Então, assim, todas as cirurgias estéticas, todos os procedimentos estéticos, inclusive e principalmente a cirurgia do nariz,
devem preferencialmente ser feitos com o cirurgião plástico, né? Tanto no aspecto estético quanto na questão funcional. Claro, se houver alguma situação, né, alguma doença associada, a gente vai chamar o colega especialista, seja um otorrino, seja um cirurgião de cabeça e pescoço, alguém que possa esclarecer, possa auxiliar na nossa cirurgia. A gente vai fazer a nossa parte, estética, função, e se houver alguma doença, que é a área de atuação dessas outras especialidades, elas vão contribuir e vão participar sempre que for necessário. Mas a cirurgia em si, toda cirurgia de caráter estético, deve preferencialmente ser feita por um cirurgião plástico. Eu que agradeço, Mari, pela pergunta, pela participação. Fabiola, oi, tudo bem? Pode tirar essa gordura da alma aí, isso aí, nosso tempo correr com ela. Muito bem. Vamos ver aqui se temos mais algum mito mais interessante aqui pra gente. Cicatrizes. É bem importante a gente falar de cicatrizes. Toda cirurgia, ou quase toda, deixa cicatriz, né? Toda vez que existe um trauma na pele, que a gente faz um corte, faz uma incisão, como a gente chama na cirurgia, seja por causa de um trauma, um acidente, um corte acidental ou um corte controlado da cirurgia plástica, vai deixar uma marca, vai deixar uma cicatriz, né? Então, mesmo quando a gente fala em correção de cicatriz, não é tirar a cicatriz, acabar com a cicatriz, é diminuir, melhorar o aspecto estético dessa cicatriz, deixar ela mais fina, deixar ela mais discreta, diminuir as retrações que ela possa apresentar, né? Às vezes reposicionar, deixar essa cicatriz escondida, como a gente faz nas cirurgias estéticas, né? Na cirurgia da mama, que a cicatriz vai ficar escondida no sulco mamário ou dentro do sutiã. Na cirurgia do abdômen, que fica escondido na linha da calcinha. A lipoaspiração, que a gente usa cicatrizes muito pequenininhas, bem localizadas para não chamarem atenção. Então, toda cirurgia deixa uma cicatriz, né? E é importante a gente cuidar da cicatriz, ter a atenção máxima para a evolução que ela apresenta, ficar de olho em possíveis alterações de trofismo, de cor, né? Para que a cicatriz final seja a mais discreta e a mais escondida possível. Mas é importantíssimo que a gente lembre que toda cirurgia plástica ou de outro cunho vai apresentar uma cicatriz, vai ter uma marquinha, né? Então, claro que as nossas cicatrizes tendem, né, tem uma tendência, tem uma probabilidade grande de serem muito melhores, né, de terem um aspecto mais bonito, mais discreto, ficarem mais finas, mais parecidas com o resto da pele do que as cicatrizes de outros procedimentos que às vezes não tem essa formação toda, esse cuidado todo que nós estamos habituados a ter. Mas é importante lembrar que toda cirurgia vai ter uma cicatriz. E a gente troca uma forma feia, uma forma desagradável, por uma forma bonita, agradável, satisfatória, com uma cicatriz, né, mais escondida, da forma que a gente conseguir. Bom, tem mais umas perguntas aqui. Fabiola. Dr. Pedro, a hérnia umbilical pode voltar depois de retirada? Pode, Fabiola, pode sim. Todas as hérnias têm um percentual de recidiva, que a gente fala, né? Então, pode acontecer sim. Pode ser preciso refazer, né? Reoperar para corrigir a hérnia novamente. A Diane está perguntando se pode fazer lipo no braço. Pode sim. Né? A lipo no braço geralmente é um pouco menos agressiva, a gente tem um cuidado maior, porque a pele do braço tem uma capacidade menor de retrair, né? De diminuir de volume depois que a gente tira a gordura. Então, se a gente exagera muito, a gente faz uma lipo muito agressiva, tira a gordura demais, a gente pode acabar com um excesso de pele, né, maior na região, e que às vezes esteticamente é até mais desagradável do que o braço com um pouquinho mais de gordura. Mas existe sim lipoaspiração no braço, a gente faz, não é frequente, né? Mas bastante frequente, não é incomum de fazer, e
e melhora o contorno. Mas só temos que ter esse cuidado, né, que eu mencionei, na questão do excesso, da proporção entre pele e gordura, para a gente não criar um problema maior do que existe. Mas a lipo de braço existe e quando é bem feita, bem indicada, tem um resultado muito bom. Um outro mito comum aqui é em relação ao resultado, né? Muita gente pergunta se o resultado já vai estar disponível, já vai estar pronto logo no pós-operatório. Na verdade, não, né? Na verdade, a cirurgia plástica é um processo, né? O ato cirúrgico é só o começo desse processo. Os cuidados pós-operatórios, o tempo, a evolução, né, das cicatrizes, do edema, né, que é o inchaço, dos roxinhos que às vezes ficam. Isso demanda um tempo, né? Então, o resultado da cirurgia não está imediatamente disponível, mas ele vai demorar 2, 3, 6 meses, às vezes até um ano, para aparecer por completo. Isamar, tudo bem? Sou sua fã? Que isso? Eu também sou seu fã. Seja bem-vinda. Volte sempre, né, nas nossas lives. E no consultório também. Pra gente acompanhar essa cirurgia aí que vai ficar ótima. Muito bem, gente. Acho que já estamos... Falei de alguns mitos bem frequentes. Algumas perguntas muito comuns no consultório. E algumas dúvidas de vocês. Bom, a última aqui pra gente terminar. A cicatrização do braço demora quanto tempo? A Toninha está perguntando. Em torno de 6 meses, né? Toda cicatriz passa por uma sequência de processos evolutivos que é amadurecimento, que a gente chama do processo de amadurecimento da cicatriz, né? Então, a partir do momento em que ela é feita, ela vai passar por fase de proliferação, amadurecimento, reabsorção, remodelamento, de forma que nesse período ela vai mudando de cor, vai mudando de aspecto, de tamanho, até chegar nas características finais. O tempo, em média, que o organismo precisa para passar por todo esse período e chegar, né, no ponto definitivo é em torno de 6 meses a 1 ano. Então no braço é a mesma coisa. Em torno de 6 meses a gente já tem uma cicatriz com um aspecto muito bom, talvez um pouco mais avermelhada ainda, um pouco aumentada, e que até 1 ano ela vai amadurecer e vai chegar no seu resultado definitivo. A Mari está perguntando aqui mais uma. A recuperação da rinoplastia é muito longa? Bom, a recuperação é bastante tranquila, na verdade, né? O que é longo e o que de fato demanda um tempo maior é a resolução, principalmente do inchaço no nariz, né? Principalmente a região da ponta, onde a pele é mais aderida, mais agarradinha, né? A gente vê que a pele aqui é fácil de movimentar, tá relativamente solta, né? Das estruturas mais profundas, mas na ponta ela é bem fixa, bem agarradinha. Então, é um lugar que o organismo tem uma dificuldade um pouco maior de resolver o inchaço. Então, o que é longo no nariz, né, na cirurgia da rinoplastia, é a resolução mesmo desse inchaço, que geralmente demora aí, em torno de 6 meses a 1 ano também. Então, o resultado, eu costumo até brincar com os pacientes, né? Depois da segunda ou terceira consulta de pós-operatório, a gente até brinca, agora você esquece que você operou, dá um tempo para esse nariz, a gente vai acompanhando, porque tem dia que ele vai estar mais inchado, tem dia que ele vai estar menos inchado, mas para ele te resolver por completo, demora aí mais ou menos isso, né? Em torno de 6 meses a 1 ano. E aí ele já desinchou, aí a gente já consegue ver o resultado final mesmo. Mas eu tô me referindo à ponta porque é onde fica mais inchado, sabe, Mário? Mas não é só quem tem problema da ponta, não. Todo mundo que opera, todas as cirurgias do nariz, independente de onde a gente vai precisar mexer mais, vão ficar inchadas por esse período, e a ponta também. Então é uma característica mesmo do nariz, né? A gente tem alguns cuidados para tentar reduzir esse tempo de inchaço e também a extensão desse inchaço, mas
é sempre importante mesmo lembrar que para o organismo precisa de um tempo seu mesmo. E esse tempo no nariz costuma variar aí em torno de 6 meses a 1 ano. Fabio, o senhor é muito calmo, passa uma tranquilidade muito grande. Ai, que bom. Isso é importante mesmo, né? Cirurgia é sempre uma coisa nova, uma situação que a gente não está tão acostumado, né? Então, tentar ficar um pouco mais tranquilo é muito bom. Pessoal, acho que é isso por hoje, né? Espero ter tirado algumas dúvidas que a gente escuta com frequência no consultório. Tenho certeza que tem muitas outras, várias outras perguntas, dúvidas e mitos por aí. A gente está à disposição para a gente conversar mais detalhadamente. Cada caso também tem suas características, tem suas particularidades. Então, a lista de perguntas é infinita, né? Porque cada um tem a sua lista. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todos. Até a próxima.